O nosso Bastidores CNN está no ar. Vamos receber mais um entrevistado hoje. Agora o governador do Paraná, Ratinho Júnior, que é do PSD. Tudo bem? Governador, está me ouvindo? Estou te ouvindo, Tainá. Boa tarde a você, boa tarde ao Gustavo e a todos que acompanham a CNN. Governador, vamos tentar aqui nos próximos minutos fazer um balanço político do ano? Mas eu vou já jogar um pouco para frente, tá? Porque a gente está acompanhando muitas discussões sobre quem é o candidato da esquerda. Claro, diante do que aconteceu, né, recentemente com o presidente Lula, esse assunto virou pauta, né, no outro espectro político, né, do qual o senhor não faz parte. O PSD está na base, mas ao mesmo tempo fala em lançar candidato. O próprio nome do senhor surge como opção para 2026. Queria uma avaliação de como é que o senhor, enxerga esse tipo de discussão 2 anos antes da eleição presidencial e qual é hoje a posição do PSD, a posição que o senhor defende para os próximos 2 anos. Olha, Tainá, ainda você mesmo falou que faltam 2 anos, né? E claro que se discute muito essas questões político-partidárias, que é importante para o país, mas candidatura realmente só se discute e vai se definir em 2026. Eu entendo que o PSD é um partido que saiu muito musculoso das eleições municipais, né? Um partido que tem uma bancada de deputado federal muito robusta e de muita qualidade, tem uma bancada de senadores também que são referências no Brasil e automaticamente com esse volume de prefeitos e prefeituras que o PSD fez nacionalmente, ele passa a ser um protagonista importante para debater o Brasil, né? Um Brasil que tem que ter um olhar mais moderno, né? Um olhar mais dinâmico, que consiga entender esse mundo que vem mudando de forma muito rápida no dia a dia e não perca as oportunidades, né? A gente tem buscado fazer isso no Paraná. Veja que o Paraná tem crescido quase que o dobro do Brasil nos últimos 5, 6 anos. Nós estamos batendo recorde na geração de emprego, atraindo muito investimento, enxugando a máquina pública e isso tem feito o Paraná de alguma forma se destacar. E acho que o Brasil tem que, olhando o seu futuro, aproveitar também esse momento de se modernizar. Governador, a gente vai falar daqui a pouquinho dos leilões lá no Paraná. Já que a gente começou falando de eleições, gostaria de continuar nesse assunto, principalmente relacionado ao PSD. O senhor falou das oportunidades. O senhor defende que o PSD lance uma candidatura própria diante das denúncias contra Jair Bolsonaro e da direita sobre o plano golpista? Acha que há oportunidade para o centro nas próximas eleições presidenciais? Veja, Gustavo, independente da questão ideológica de esquerda, direita ou centro, eu acho que a finalidade de um partido é poder debater a sua sociedade, né? O partido, o próprio nome diz, ele é parte da sociedade. E o PSD, pelo tamanho que tem, ele tem até a obrigação de participar de um debate, de se colocar como um protagonista, mostrar as boas práticas que nós temos dentro do partido, tanto no âmbito de governos estaduais e também governos municipais. Eu acredito que essa é a obrigação do partido. Claro, se vai ser uma aliança de ser na cabeça, como a gente fala, né, como candidato, ou se vai ter alguém que vai poder fazer parte de uma chapa na vice, ou se nós vamos fazer parte de uma aliança, é uma discussão que vai acontecer lá na frente, mas eu defendo que o partido tenha um protagonismo e possa, de alguma maneira, apresentar opções para a sociedade, né? A democracia precisa disso, precisa de boas opções. E o Brasil, por muito tempo, ficou sendo um país escasso de líderes, né? Não só na política, mas muitas vezes também no âmbito empresarial, religioso. E acho que os partidos têm essa obrigação de apresentar opções para a população escolher e automaticamente ver ou escolher aquele que ela entende que é o melhor para a sua cidade, para o seu estado e para o seu país. Governador, olhando ainda sobre o seu partido, né? Existe hoje uma discussão aqui em Brasília sobre a permanência ou não do PSD na base, né? A gente ouve muita reclamação, sobretudo na Câmara dos Deputados, sobre a participação hoje e principalmente depois desses resultados robustos nas eleições municipais e o tamanho do partido e da representação da bancada, sobretudo, na esplanada dos ministérios. O senhor concorda que é uma boa oportunidade para
rever esse apoio? O senhor acha que é o momento de conversar com o governo? Porque, do outro lado, o governo está chamando os partidos da base para tentar amarrar esse apoio para 2026. O que o senhor defende nessa oportunidade de diálogo? Olha, eu já tinha colocado a minha posição lá atrás, inclusive há 2 anos, que o partido deveria ficar independente, não ter posição no governo, nem cargos, né? Mas o PSD é um partido muito grande, você tem diferenças regionais, muitas vezes o partido, em algumas regiões do Brasil, tem uma ligação maior com o governo federal ou com lideranças ligadas ao governo federal. Falo pelo meu estado, né? Nós temos uma certa independência, inclusive o partido do governo federal é oposição ao meu governo. Então, são diferenças regionais. Eu entendo que o PSD deveria, já lá atrás, não ter assumido nenhum tipo de cargo e ter uma posição de independência e ajudar o Brasil naquilo que é importante, nas votações que são importantes para o país. Mas, enfim, fui voto vencido, você tem uma bancada muito grande, mas existe sim uma discussão de como o partido vai se posicionar. A minha posição é que ele pudesse estar independente para apresentar uma proposta de Brasil. E, governador, a gente tem visto o cenário fiscal, a preocupação no mercado financeiro, a gente abriu o jornal, praticamente foi sobre um assunto só, o dólar no patamar que está. O que o senhor considera como erro da atual gestão ou a motivação para o dólar chegar ao ponto que chegou? Gustavo, nós temos buscado fazer no Paraná, eu tenho buscado desde que eu assumi o governo, de mostrar para a sociedade e também para o setor, que os investidores, né, que existe um controle fiscal no Estado, existe uma organização financeira, que existe uma preocupação, né, com os compromissos que o Estado assume e, naturalmente, se você não consegue cuidar da parte fiscal e financeira, você não consegue cuidar das pessoas. Hoje o Paraná, como eu falei há pouco, é um dos estados que mais cresce no Brasil. Segundo o Banco Central, nós fomos o estado que mais cresceu na atividade econômica no país, 7,8%, justamente porque nós mostramos essa preocupação e esse equilíbrio com as contas públicas. E hoje nos dá a oportunidade, inclusive, de ser um dos estados que mais tem recurso para investimento. Só esse ano eu estou fechando 2024 na parte de infraestrutura pesada, que é rodovia, duplicações, terceiras faixas, viadutos, 3,4 bilhões de reais de investimento. O ano que vem está programado 5,9 bilhões. Possivelmente vai ser o estado que mais vai ter dinheiro para investimento. Isso é fruto de uma organização financeira. E quando o governo federal, de uma certa forma, não demonstra essa preocupação com o cuidado do caixa, com a questão fiscal, naturalmente afugenta esses investidores internacionais que são importantes para que o país possa crescer e se desenvolver. Agora, eu queria um pouco mais do seu olhar, governador, sobre a discussão do pacote fiscal, ainda em risco, porque não foi votado na Câmara dos Deputados hoje. A PEC, aliás, a votação, a abertura, né, para um debate inicial começou agora há pouco, mas o presidente da Câmara já chegou falando da necessidade de quórum, que não foi visto ontem, o governo não conseguiu colocar os 308 votos. O seu olhar, porque o PSD ainda faz parte da base, né, e, portanto, ali há pelo menos uma disposição, eu imagino, em colaborar. Há muitas críticas a esse pacote, muita gente dizendo, olha, não chegou do jeito que a gente queria, o mercado financeiro reagiu mal, foi muito menor do que se esperava, né? Qual é a avaliação que o senhor faz, né, do que deveria ter sido apresentado e não foi? E se o senhor tem considerações a tópicos específicos desse pacote? Por exemplo, a gente sabe que a maior parte ali dos partidos, até mesmo da base União Brasil, veio contra as mudanças no BPC. O senhor tem alguma avaliação específica sobre esse pacote, sobre algum ponto que lhe incomoda? Não, Thaís, o que incomoda é não apresentar um projeto robusto de demonstração da preocupação com o caixa e com a questão fiscal do país. Lembrando, nós chegamos nesse momento, nesse déficit que nós estamos tendo e nessa insegurança econômica, porque em 2022, ainda quando o governo não tinha tomado posse, já tinha apresentado uma proposta para o Congresso para ampliar em 200 bilhões o gasto do orçamento do país. Quer dizer, já foi um sinal muito ruim para o setor macroeconômico do país. E o que os investidores, né, e a macroeconomia que se fala,
é ter a segurança que um país vai ter condições de honrar os seus compromissos. O dinheiro, e os investidores, de um modo geral, no mundo inteiro, eles são muito cautelosos. Então, se o governo não passa a segurança de que ele vai ter a condição de honrar os seus compromissos, naturalmente ele vai investir em outro país, vai olhar outro continente e vai acabar indo embora do Brasil. Então, o que nós lamentamos é não ter tido um pacote mais robusto para trazer ou tirar essa insegurança dos investidores e trazer tranquilidade para a nossa população, que quer o quê? Que o governo possa honrar os seus compromissos, a geração de emprego possa acontecer, mas, acima de tudo, que não ponha em risco, vamos dizer assim, o custo Brasil dos preços de combustível, da alimentação, da questão do aluguel, que naturalmente o dólar, um dólar muito alto, ele traz esses problemas para a sociedade como um todo, desde a Dona Maria até o grande empresário. Então esse pacote, quando chega num olhar de 30 bilhões de corte, ele é economizar palito e banquete, ele não vai resolver o problema. Governador, vamos continuar falando de economia, mas também de infraestrutura, porque hoje houve uma participação de leilões, de lotes, principalmente na infraestrutura das rodovias do Paraná. Conta um pouco para a gente como foi a participação. Olha, Gustavo, o Paraná está fazendo, o maior pacote de concessões rodoviárias da América Latina. São 3.300 quilômetros de rodovias que estão sendo concedidas. Nós fizemos uma proposta lá atrás para que fizéssemos os lotes juntando as rodovias estaduais com as rodovias federais. É algo inédito no Brasil. E nós dividimos em 6 lotes. Então, nós, o ano passado, fizemos 2 lotes que já tiveram seus ganhadores e já tem as concessionárias trabalhando. Esse ano fizemos mais 2. Semana passada, um lote 3. Hoje o lote 6, que pega toda a região oeste do Paraná, que é uma região que vem crescendo bastante, em especial na produção de alimentos. E esse pacote, que é o maior da América Latina, nós estamos falando de 55 bilhões de investimentos só em obras. São 1.800 quilômetros de duplicações, mais de 1.000 pontes e viadutos, e isso vai colocar o Paraná, na parte de infraestrutura, como um dos estados mais eficientes do Brasil. Além do que, a infraestrutura bem feita, ela atrai muito investimentos. Então, isso está dando ao nosso estado, primeiro, a capacidade de apresentar para a sociedade um projeto moderno de concessão, que é preço justo, transparência na Bolsa de Valores e, acima de tudo, muito investimento em obras, que é isso que a gente precisa para suportar todo esse crescimento que o estado está tendo. Governador, obrigada pela sua presença no nosso Bastidores CNN. Falamos agora, então, com o governador do Paraná, Ratinho Júnior. Até uma próxima, um bom trabalho e um Feliz Natal e Feliz Ano Novo já, Obrigado, igualmente a você, Thaís. Obrigado, Gustavo. Um abraço a todos.